Devarim Shimon. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros e de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem das valas, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, e se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em quem não havia água, e te fez sair água de pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriu estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se tu te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, os servires e os adorarem, protesto hoje contra vós, outros, que perecereis. Como as nações em que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Eu fiz a leitura em Devarim Shimon, ou Deuteronômio, capítulo 8. O Senhor nosso Deus é um Deus maravilhoso. E Ele fez neste capítulo aqui, no capítulo 8, exortação a se ter memória, os benefícios do Senhor. A confiança em Deus é algo maravilhoso. Observe o versículo 3 e você vai ver coisas maravilhosas que o Senhor falou a Israel. O povo de Israel passou por um longo período em que a única certeza que tinha era da presença de Deus. Sair da escravidão foi uma grande conquista, mas até chegarem à terra prometida, os israelitas passariam por um longo caminho sem casa e sem trabalho. Certo mesmo era a provisão garantida da parte de Deus apenas. Eles precisavam aprender a confiar incondicionalmente em Deus. Eles tinham que confiar em Deus de forma incondicional, sem condição nenhuma. Eles seriam dependentes 100% de Deus para comer, para viver, para
caminhar pelo deserto. Quando Jesus foi tentado por Satanás, São Mateus, capítulo 4, Jesus citou esse mesmo versículo como resposta. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Quando a nossa confiança está depositada no emprego, na saúde, no dinheiro ou em outras pessoas, vivemos em completa insegurança. Esta que é a pura realidade. Inesperadamente, nós podemos ficar desempregados, podemos adoecer, podemos perder dinheiro e até as pessoas em quem confiávamos. Nós também precisamos aprender a confiar incondicionalmente em Deus. Por quê? Porque o Senhor nunca falha. Ele cuidou do povo de Israel com água e alimento em pleno deserto. Deus tinha lá naquele deserto um projeto e ele executou esse projeto. Então Deus cuida plenamente daqueles que nele confiam. Deus jamais nos deixa desamparados. O povo de Israel passou por experiências gloriosas durante a sua peregrinação no deserto, 40 anos. 40 anos. Se você observar com calma, com atenção, se você ler novamente Devarim ou Deuteronômio, o capítulo 8, se você ler com atenção, você vai ver que ele é muito rico. Olha, veja, no versículo 1 é citado 4 bênçãos. 4 bênçãos. Vida, fertilidade, entrada, posse da terra. Ou seja, a terra da Canaã, né? De Canaã. Agora, veja em nossa vida. Eu vou citar aqui os versículos e você vai lá nas referências depois, com calma, aonde está relacionado estes versículos, para você ter o melhor entendimento da palavra de Deus. Por exemplo, o versículo 2. A nossa vida está debaixo da direção de Deus. Versículo 2. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, a nossa vida está debaixo da direção de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, verso 33. Medita nesta palavra lá em João e lembre-se aqui do versículo 2 de Devarim. O versículo 2 ainda, a nossa vida deve ser uma vida de humildade. A nossa vida deve ser uma vida de humildade. A humildade tem que se fazer presente em nossas vidas. Esta é a realidade. Então você vai ler a primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu, versículo 6 do capítulo 5. Nós temos que ter também uma vida de humildade. A nossa vida também é uma vida suprida por Deus. É uma vida suprida. Se você observar aqui o versículo 3 e o 15 aqui de Devarim 8, se você observar o versículo 3 e o versículo 15, o 3 fala bem claro. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A palavra é bem clara. Fala que o Senhor nos conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em quem não havia água, e te fez sair água da rocha ou da pederneira. Então o versículo 3 e o versículo 15, eu sugiro para a tua meditação, para a tua leitura, para o melhor entendimento.
que o Israel teve uma vida suprida. Em Jesus Cristo, Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre cada uma das nossas necessidades em Jesus Cristo pela sua riqueza em glória. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. Leia esse versículo. Eu li aqui para você o versículo 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É o verso 3. Israel tinha uma vida de dependência de Deus. E a nossa vida também deve ser sempre uma vida de dependência de Deus. E essa é a verdade. Nós precisamos ter uma vida de dependência de Deus. Nós precisamos aprender esta lição, que a nossa vida deve ser uma vida de dependência de Deus também. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós vemos no capítulo 15 de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 15 em seu livro, verso 16, nos fala algo a respeito. A nossa vida deve ser uma vida de dependência de Deus. Nós temos que ser dependentes de Deus, apenas de Deus, primeiramente de Deus. O problema hoje, a dificuldade hoje de muitas pessoas é porque não querem ser dependentes de Deus, ou por ignorância, ou por orgulho, ou por algum outro motivo, talvez por falta de fé, por falta de entendimento, por falta de conhecimento de Deus, dessa realidade. Mas você e eu precisamos aprender a vida de dependência de Deus. A nossa vida também, olhando aqui para o versículo 7, 8 e o 9, que diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará. Nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Então a nossa vida é uma vida de esperança também. A nossa vida deve ser uma vida de esperança. Deus fez promessas gloriosas para Israel. Israel deveria de crer nessas promessas para viver a realidade, para se cumprir essas promessas. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, verso 3, algo que está relacionado aqui em Devarim. 7, 8 e 9, no Shimone, ou capítulo 8. A nossa vida também, veja, deve ser uma vida de gratidão. Deve ser uma vida de gratidão. Olhando aqui para o versículo 10. 10. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Israel era grato a Deus todas as vezes que se alimentava, todas as vezes que se fartava perante o Senhor, quando via o celeiro cheio, a mesa cheia, quando via a fartura que vinha da parte de Deus, porque a terra era próspera, a terra era boa. O povo se fartava diante de Deus. O povo se alegrava diante do Senhor. Então, o povo era grato a Deus. A nossa vida também deve ser uma vida de gratidão a Deus. Eu sugiro para a tua leitura, aqui em referência ao versículo 10,
em louvar o Senhor, em gratidão ao Senhor, eu sugiro aqui, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, versículo 6, do capítulo 14, e ainda que você leia com atenção a respeito que a nossa vida deve ser uma vida de gratidão, o Salmo 103. O Salmo 103. O versículo 18, aqui, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. É Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. 18. Então a nossa vida é uma vida de força, mas a nossa força, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Nós sabemos disso. Então o apóstolo Pedro, ele escreveu na sua segunda carta, no capítulo número 1, verso 3, algo relacionado a este verso 18 aqui em Devarim, ou Deuteronômio. Então nós precisamos prestar atenção nos benefícios que o Senhor faz conosco. Nós temos que trazer sempre em nossa memória o que Deus tem feito em nosso favor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É assim que começa o Salmo. Nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que ser gratos ao Senhor. O povo de Deus, o povo de Israel, teve experiências, muitas experiências, durante a peregrinação no deserto, que não teria em nenhum outro lugar. Nós temos experiências com Deus, mas as mais profundas, as mais marcantes, as mais assim que perduram em nossas vidas, como lição, como aprendizado, é no deserto, no símbolo da nossa escassez, da nossa dificuldade, da nossa provação. Tem até uma frase muito citada há algum tempo atrás que dizia o seguinte: deserto não é cemitério de cristão, é uma escola de profeta, é uma escola de aprendizado. Então nós temos passado algumas dificuldades, alguns desertos também espiritualmente falando em nossas vidas, para o nosso próprio aprendizado. Homens de Deus passaram, viveram, experimentaram, vivenciaram experiências no deserto, espiritualmente falando. Aqui literalmente falando, Israel passou pelo deserto. E nós passamos por alguns desertos também em nossas vidas. Então, este capítulo 8 aqui, de Devarim, ele é profundo, ele é rico. Porque nós temos logo no versículo 1 essas 4 bênçãos: vida, fertilidade, entrada e posse da terra. O povo estava debaixo da direção de Deus. O povo tinha que viver em humildade perante o Senhor. O povo tinha uma vida suprida. Imagina, uma pessoa caminhando 40 anos, a sandália nunca se desgastou, não se acabou, as vestes nunca se estragou. Então eles viviam com a vida suprida, viviam dependentes de Deus. E interessante é que nunca o Senhor deixou faltar nada para eles. Nunca faltou nada para Israel. Nunca faltou nada para o povo. Nunca faltou coisa nenhuma. Observa que o povo vivia em esperança de chegar em Canaã. Cada passo, cada dia, a esperança aumentava, porque eles sabiam que Deus é fiel. Então, eles se alegravam, eles comiam, eles bebiam, eles iam após a liderança de Moisés, após a nuvem, a Shekinah de Deus. E eles viviam em gratidão. Mesmo ali no deserto, o povo era grato a Deus. E eles viviam com saúde, com força, porque eram alimentados pelo Senhor.
nós temos que ter isso na nossa vida também, como cristãos, como homens, mulheres, jovens, pessoas de Deus. A nossa vida deve de estar debaixo da direção de Deus. Nós temos que caminhar com humildade também. Nós sabemos que Deus, o Senhor, Ele tem prazer em suprir as nossas necessidades, nossas vidas. Elas são supridas pela graça do Senhor, nosso Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus a cada dia, a cada instante, viver na dependência de Deus apenas. Agora, o nosso amor, a nossa fé deve permanecer na nossa vida. O nosso amor ao Senhor, a nossa fé no Senhor, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Mas a nossa esperança tem que permanecer. A nossa esperança tem que estar no Senhor. E nós temos que ter em nossa vida, independentemente do que passamos, do que vivemos, no nosso dia a dia, em nossa vida tem que haver gratidão. Deus quer ver em nós gratidão. E assim, o Senhor vai nos concedendo, segundo a sua graça, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, o Senhor vai subindo, Ele vai suprindo a cada um de nós com força, com ânimo, com disposição para a nossa caminhada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo, que Ele vá a cada dia te dando força, graça, paz, vitória, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não se inscreveu em meu canal no YouTube, você faça isto agora. Você pode agora se inscrever, está escrito inscrever-se, então clique em cima em inscrever. Clique no sininho que vai aparecer para receber notificações. Todos os dias estou gravando algo e postando. Então, é com o propósito que Deus abençoe a tua vida. E se você compartilhar com outras pessoas, outros serão também, eu creio, abençoados com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde muito. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor e até a próxima. Paz. Amém.